Boa noite. Nós estamos aqui no nosso terceiro encontro, iniciando agora, sobre direito constitucional, focando na prova para preparação para o Senado, Federal, que a prova será em março. E nesse terceiro encontro, nós vamos focar no artigo 5º da Constituição. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar 10 incisos do artigo 5º. Tá? Na primeira aula, falamos sobre o primeiro ao quarto artigo. No segundo encontro, nós fizemos exercícios. Fizemos 4 exercícios sobre esses artigos e agora nós vamos dar continuidade focando aí no artigo 5º. Vamos estudar hoje 10 incisos. O que é importante a gente iniciar a gente tem que mencionar a todos vocês que os direitos fundamentais eles são bens protegidos pela Constituição. No caso, a vida, a liberdade, a propriedade. Já as garantias são formas de proteger esses bens, ou seja, são instrumentos constitucionais. Como que eu vou proteger um direito fundamental? Aí nós temos, por exemplo, o habeas corpus, que protege o direito à locomoção, a liberdade de locomoção. Temos o habeas data, direito à informação, que é isso que nós vamos ver futuramente. Então, esses dois institutos é importante que esses dois conceitos é importante que fique bem claro na cabeça. O que são direitos fundamentais e o que são garantias. Direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição. Garantias é um meio, é um instrumento que eu utilizo constitucional para garantir esses bens, certo? Um outro ponto que a gente tem que destacar é que os direitos fundamentais, eles são classificados, são tradicionalmente classificados em gerações, Quais são essas características? Nós temos os direitos que são classificados de primeira geração, então você coloca aí. Os direitos, eles podem ser classificados de 3 formas. Primeira geração, que é referente aos direitos relativos à liberdade, por exemplo, no caso civis, políticos, que foram reconhecidos no final do século XVIII com as revoluções francesa e americana. Esses direitos eles restringem a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que este se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São por isso também chamados liberdades negativas, traduzem a liberdade de não sofrer ingerência abusiva por parte do Estado. Por exemplo, o direito de propriedade. Então, direitos de primeira geração está ligado ao quê? A direitos relativos à liberdade, certo? Temos também os direitos de segunda geração. Esses direitos, ele abarca os direitos referentes à igualdade, econômicos, sociais, culturais. Em sua maioria, são representados por liberdades positivas, enquanto os de primeira geração são liberdades negativas, os de segunda geração, liberdades positivas. Por exemplo, são aqueles direitos de se receberem prestações do Estado. É o caso do direito à educação, é um exemplo que nós estamos dando. Alguns, contudo, consubstanciam liberdades negativas, exemplo, liberdade de greve. Então, nem todos os de segunda geração são de liberdade positiva. No caso, o direito de greve é um exemplo de liberdade negativa. Então, primeira geração é o quê? Liberdade. Segunda geração, igualdade. E a terceira geração? Vocês precisam lembrarem de um lema muito importante da Revolução Francesa, Calma aí. Os de terceira geração referem-se ao princípio da fraternidade, da solidariedade. Esses direitos compreendem são aqueles difusos e os coletivos. São, por exemplo, os direitos do consumidor, o direito ao desenvolvimento. E a gente fala um pouquinho, sempre a gente ouve aí, sobre a questão de diferença entre direitos difusos e direitos coletivos. O que são direitos difusos e o que são direitos coletivos? Os direitos difusos, eles apresentam o quê? Indivisibilidade, ou seja, é impossível satisfazer um de seus titulares individualmente. Isso porque são sujeitos indeterminados. Por exemplo, direito ao ar puro. Já os direitos coletivos, eles têm natureza indivisível também, como os difusos, mas quem são os titulares? O grupo, por isso que são coletivos. Uma categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si, com a parte contrária para uma relação jurídica. Por exemplo, direitos de determinadas categorias sindicais que agem coletivamente. Então, essa é a diferença. A gente viu nas 3 primeiras gerações, a primeira, a segunda e a terceira, é a sequência do lema da Revolução Francesa. Qual que é o lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, gente, sempre que, para vocês não se confundirem, quando cair na prova,
alguma coisa sobre isso, basta vocês lembrarem do lema da Revolução Francesa, que está na ordem: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade como primeira geração, igualdade como segunda geração e fraternidade como terceira geração, né? Um outro tópico que é muito cobrado sobre os direitos fundamentais é a sua natureza relativa. Todo direito, gente, sempre encontra limite de outros, também protegidos pela Constituição. É por isso que, em caso de conflito entre dois direitos, não haverá o sacrifício total de um em relação ao outro, mas redução proporcional de ambos. Aí a gente busca com isso o quê? Alcançar a finalidade da norma. Portanto, não existe direito absoluto, somente direitos relativos. Então anotem isso também. Além de vocês terem usado primeira, segunda, terceira geração como lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é importante que vocês anotem também que não existem direitos absolutos, somente direitos relativos. Agora nós vamos iniciar aí a dissecar o artigo 5º. Como eu disse para vocês, nesse primeiro momento, nós vamos falar de 10 incisos, tá? Começando pelo artigo 5º, ele diz o quê? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o quê? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, né, nos termos que nós vamos falar daqui a pouco. Então esse é o caput do artigo 5º, né, onde ele apresenta 5 direitos fundamentais. Quais são eles? Liberdade, igualdade, segurança, propriedade e a vida, né? Então, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, apesar de a gente se referir apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, a doutrina entra num consenso que abrange qualquer pessoa que se encontre no território nacional, mesmo que seja estrangeira residente no exterior, né? Então, qualquer pessoa que esteja no território, mesmo seja estrangeira, que vive no exterior, os direitos também abarcam para essa pessoa, né? Qual que é o primeiro inciso do artigo 5º? Ele diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo da Constituição. Então, esse inciso, ele traduz o princípio da igualdade, né? Que ele determina que se dê tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em condições diversas, dentro das suas desigualdades. Ele obriga tanto o legislador quanto o aplicador da lei também. Então, o legislador ele fica, portanto, obrigado a obedecer à igualdade na lei, não podendo criar leis que discriminem pessoas que se encontram em situação equivalente, ou seja, no mesmo patamar, né? Exceto quando houver o quê? Razoabilidade da lei. Por exemplo, a lei, em regra, ela não pode criar discriminação em concursos públicos, né? Entretanto, se houver razoabilidade em razão de cargo, tais discriminações tornam-se possíveis. Seria um exemplo bem claro quando a gente tem agente penitenciário de prisão feminina restrita a mulheres. Óbvio, né? Porque, como que se é uma prisão feminina, é importante que eu tenha agentes penitenciários femininas. Então, há razoabilidade na lei para esse quesito, né? Então, a gente pode notar que a lei, ou só a lei ou a própria Constituição, podem determinar discriminações entre as pessoas, nos casos que a gente citou, né? Os atos infralegais, como o edital de concurso, por exemplo, não podem determinar tais limitações sem que haja previsão legal, né? Uma outra decorrência do princípio da igualdade é que os intérpretes e aplicadores da lei ficam limitados pela igualdade perante a lei, não podendo o que diferenciar quando da aplicação do direito, né? Aqueles a quem a lei concedeu o tratamento igual. Isso visa resguardar a própria igualdade da lei, né? De nada adiantaria, por exemplo, se o Constituinte estabelecer um direito a todos e permitir que os juízes e demais autoridades tratassem as pessoas desigualmente, reconhecendo aquele direito e alguns negando-se a outros, né? E, finalizando o estudo desse inciso, é importante que vocês guardem uma jurisprudência cobrada em concursos, né? Onde o STF ele entende que o princípio da isonomia não autoriza ao Poder Judiciário estender a alguns grupos vantagens estabelecidas por lei a outros. A Corte Suprema, né, no caso do STF, considera que tal situação haveria ofensa ao princípio da separação dos poderes. Okay? Então esse foi o inciso primeiro. Agora vamos passar para o inciso segundo.
O segundo, ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então nós temos também aí o princípio da legalidade, que traz para os particulares a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou se omitirem por lei. Tudo é permitido, portanto a falta de norma legal proibitiva, né? Já para o poder público, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que é permitido pela lei. Este conceito será mais bem explorado quando a gente falar sobre a administração pública. Uma outra coisa que é importante vocês saberem sobre esse assunto é a diferença entre legalidade, né, e reserva legal. A legalidade, tem-se a legalidade quando a Constituição determina a submissão e o respeito à lei ou a atuação dentro dos limites legais. Nesse caso, a palavra lei ela tem um sentido mais amplo que o apresentado na reserva legal, né? Como se verá a seguir. Isso porque aqui consideram-se lei também os atos infralegais, desde que expedidos nos limites da norma legal. Trata-se da lei em sentido material, ou seja, todo ato normativo do Estado que obedeça às formalidades que são próprias e contenha o quê? Uma regra jurídica. Então nós falamos que legalidade tem um sentido mais amplo. Já a reserva legal ocorre quando a Constituição exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como por exemplo decretos autônomos. Nós temos no artigo 173 da Constituição que ele determina que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, né? E que podem explorar a atividade econômica. Lei formal é aquela necessariamente emanada do Poder Legislativo, podendo conter ou não uma regra jurídica, certo? Agora passaremos para o inciso terceiro. O inciso terceiro tem que memorizar. Ele diz que ninguém será submetido a uma tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Repetindo, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então isso você tem que memorizar. Já o inciso 5º, ele diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Nós temos aí a liberdade de expressão, né, onde todos podem manifestar oralmente ou por escrito o que pensam, desde que isso não seja feito anonimamente, né? Então, assim, a vedação ao anonimato visa garantir o quê? A responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros. Com base na vedação ao anonimato, o STF veda, em regra, o acolhimento a denúncias anônimas. Então, essas poderão servir de base para gerar investigação pelo poder público, mas jamais poderão ser causa única do exercício de atividade punitiva pelo Estado, né? Então a gente pode destacar aí que, tendo como fundamento a liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional do Ministério Público do Trabalho não são condição para o exercício da profissão de jornalista, né? Então é importante a gente lembrar esse inciso, que é muito importante, né? Eu vou até repetir para vocês, onde nós temos que é permitido, né, é livre a manifestação do pensamento, mas é vedada o anonimato, né? Então anotem isso e gravem. E no inciso 5º, o que nós temos? Que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Essa norma, esse inciso 5º aí, ele traduz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outra, né? Por exemplo, essa resposta deve ser sempre proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de comunicação utilizado pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho, duração, né? Que a resposta, ela não elimina o direito à indenização. Então, não adianta nada. Tem direito à resposta, mas vai ter também a indenização. Um outro aspecto importante a se considerar sobre esse inciso que nós falamos é que a indenização material, moral e a imagem são cumuláveis. Então, não pode ser que eu tenha só indenização material, eu posso ter indenização material, moral e a imagem. Elas podem ser acumuladas, elas podem ser aplicadas conjuntamente.
E essa indenização, ela tanto pode ser aplicada à pessoa física quanto jurídica, empresas, né? Sobre esse inciso, há uma jurisprudência que pode ser cobrada no concurso também, onde ele fala que o STF, que o Supremo Tribunal Federal, entende que o Tribunal de Contas da União não pode manter em sigilo a autoria da denúncia contra o administrador público a ele apresentada. Isso porque tal sigilo impediria que o denunciado se defendesse perante aquele tribunal. Entenderam? Passamos agora para o inciso 6º. Ele diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Nós vamos estudar tanto o 6º quanto o 7º junto, tá? O 7º diz: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esses dois incisos, eles tratam da liberdade religiosa. No inciso 7, a gente tem aqui que não é o poder público o responsável pela prestação religiosa. Por quê? O Brasil é um Estado laico. O Estado, a administração pública, está impedida de exercer tal função, né? Essa assistência, ela tem caráter privado e incube os representantes habilitados de cada religião, né? Então, esses dois incisos falam sobre o quê? A liberdade religiosa, tá? Já o inciso 8º, ele diz o quê? Que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir o quê? A prestação alternativa fixada em lei. Esse dispositivo, ele consagra a denominada escusa de consciência. Isso significa o quê? Que, em regra, ninguém será privado de direitos por não cumprir a obrigação legal imposta a todos, devido às suas crenças religiosas ou convicções filosóficas ou políticas. Entretanto, caso isso aconteça, o Estado poderá impor à pessoa que recorrer a esse direito prestação alternativa fixada em lei, né? Então, agora o que vai acontecer se a pessoa recusar também a cumprir a prestação alternativa? Aí, gente, nesse caso, ela poderá excepcionalmente sofrer restrição de direitos, né? Então, para isso, são necessárias o quê? Tem que acumular aí duas funções, né? Recusar-se a cumprir a obrigação legal, alegando escusa de consciência, e ainda cumprir a prestação alternativa fixada por lei, certo? O inciso 9, nós temos o quê? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O que a gente entende desse inciso? Que é vedado o quê? A censura. Durante muito tempo, na ditadura, nós tivemos uma quebra disso, né? Mas não, nesse inciso, ele veda a censura. Então, a liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, é relativa. Isso porque é limitada por outros direitos protegidos pela Constituição, como a inviolabilidade da privacidade, da intimidade do indivíduo, por exemplo, né? Já o inciso 10º, que é o último inciso desse primeiro momento, diz o quê? Que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o quê? O direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Então, vamos dissecar esse inciso. Diz o seguinte: diz que a intimidade e a vida privada resguarda, portanto, a esfera mais secreta da vida de uma pessoa, tudo que diz respeito ao seu modo de pensar e agir, né? A honra, que blinda, nesse modo, o sentido de dignidade, reputação dos indivíduos, né? O bom nome, né? Que os diferencia na sociedade. E o direito à imagem, que defende a representação que as pessoas possuem perante si mesmos e os outros. Importante que você saiba que o STF ele considera que para que haja condenação por dano moral, não é necessário ofensa à reputação do indivíduo. Assim, a dor de se perder um membro da família, por exemplo, pode ensejar a indenização por danos morais. Além disso, com base nesse inciso 10º, o STF entende que não se pode coagir suposto pai a realizar exames de DNA. Por quê? Essa medida ia ferir, né, a dignidade da pessoa humana, a intangibilidade do corpo humano. Nesse caso, a paternidade só poderá ser comprovada mediante outros elementos constantes do processo. Então, eu não posso obrigar o pai a fazer o exame de DNA
porque eu vou estar aí ferindo a sua dignidade, a intangibilidade do corpo humano sagrado, o corpo humano é intangível, não pode ser quebrado. Então isso está na nossa Constituição e é isso que diz o inciso 10º e é isso que o STF, que o Supremo Tribunal Federal entende. Então nós encerramos essa terceira aula de Direito Constitucional com os 10 primeiros incisos do artigo 5º. No próximo encontro, nós vamos tratar de mais 10 ou 15 incisos, né? Vamos detalhar aí. Quando encerrar o artigo 5º, nós faremos uma bateria de aproximadamente 5, 6 encontros de exercícios só sobre o artigo 5º, tá certo? Boa noite para vocês e até breve.